Não adianta ter um processo mais lindo, construindo um playbook bonito lá, impresso na mesa de todos os vendedores, agora segue aí. A gente não fica bom em nada que a gente faz pouco, né? Eu tenho que fazer muito para eu ficar bom em alguma coisa. Se você não tiver um processo de gestão que você consiga acompanhar, garantir o bumbo, garantir o ritmo que a galera tá executando, tudo isso vai por água abaixo. Toda empresa tem que ser uma empresa de vendas. Se a venda não acontece, o resto não acontece. Vocês precisam ter rituais de gestão. O empresário não tem condição de contratar o Messi das vendas. Mas, cara, você pode alugar o Ancelotti. Falar assim, poxa, ô Lucas e Caio, senta aqui, me ajuda a entender como que eu posso olhar para como que está a minha operação hoje, para eu errar menos aqui e conseguir acelerar o resultado mais rápido. Isso economiza tempo. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vendas, um podcast feito para quem respira vendas todos os dias. E hoje estou muito feliz, é um episódio muito especial. Estamos comemorando 1 ano de abertura de empresa, Academia de Metas, estamos muito felizes. E para isso, a gente trouxe um conteúdo super especial, muito bom, que a gente vai falar sobre os aprendizados com os mais de 100 projetos que a gente atendeu nesse ano. Erros, acertos e tudo que relacionado aí a vendas, área comercial e o que a gente aprendeu desses projetos. Para isso, convido aqui meu sócio amigo Lucas Alves. Fala aí, Lucão. Fala, man. Tudo certo? Graças a Deus. Show demais. Para isso, queria começar, cara, te apresentando aí. Me conta, quem que é o Lucão, cara? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu sou vendedor, né, cara? Tem que chegar lá no hotel, tem que preencher. O Lucas é vendedor. Hoje, além de vendedor, ocupa a posição de líder de vendas na Academia de Metas, mas até aqui a gente teve a oportunidade de passar por empresas como RD Station, PicPay, tanto como vendedor quanto como líder de vendas nessas operações. E vejo que ao longo desse ano a gente conseguiu impactar muita empresa, muitos CPFs e CNPJs com o aprendizado que a gente aplicou ali, ajudando a crescer esses nossos clientes, né, man? Então, o conteúdo de hoje se você é empresário, vai ser riquíssimo, porque a gente vai trazer a realidade do dia a dia do empresário brasileiro que a gente viu nesses projetos e o que são principais insights para ajustar na operação de vendas já, né? É isso aí, cara. Me apresentando, eu me chamo Caio Vidal, sou CEO da Academia de Metas. Eu também falo que eu sou apaixonado por vendas, sou vendedor também, desde criança. Tenho carreira aí, mais de 9 anos de carreira em vendas, nos últimos 10 anos no mercado de tecnologia e um pouco mais aí de 8 anos na gestão de times comerciais. Temos uma novidade esse ano, que esse podcast está sendo patrocinado pela URH. É uma ferramenta de gestão completa para o teu time de RH, onde você pode fazer gestão, one-on-ones, PDIs do teu time e fazer toda a performance da galera. A gente usa e super recomenda, né, Lucão? Com certeza. Base fundamental para escalar e crescer o negócio. Pessoas, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. Muitas vezes, né, Lucão, a gente traz gente aqui para entrevistar de empresas grandes, operações maiores e tal, que também é muito bom pra gente se espelhar. Mas, cara, o que a gente viu na realidade das empresas brasileiras que a gente tá atendendo, as pequenas e médias, cara, é o básico que precisa ser feito, né, cara? Acho que de todos os tópicos que a gente vai atuar aqui, cara, a gente precisa ter o básico muito bem azeitado, muito bem feitinho ali, né? E muita empresa não tem, né, cara, nessa linha. Sim, quando a gente olha para a estruturação, é simplificar, né? Entender que tudo que eu faço, e aí já no primeiro tópico da nossa conversa, que é falar sobre processo, tudo que eu faço com um processo, com um caminho, se eu te explico como fazer aquilo ali, documento, falo, cara, segue esse processo aqui, a chance de dar certo o resultado final que a gente quer, que é bater a meta de vendas, ela é exponencial, né? Bora pro nosso primeiro assunto, então, que é processo de vendas, né? É isso aí, cara. Então, a gente vai puxar aqui algumas aprendizados que a gente teve dessas 100 empresas que a gente atendeu. O primeiro aprendizado é o que a falta de um bom processo impacta nas vendas aí na sua empresa. Qual que é a sua opinião? Cara, acho que a primeira coisa é dificuldade de entender onde que estão as minhas oportunidades de melhoria. Quando eu não tenho clareza do processo documentado, cada pessoa faz de um jeito, fica muito mais difícil de encontrar onde que a gente está errando.
E um bloqueio que na maioria das vezes as pessoas, o empresário fica vendas, se eu tornar um processo eu vou engessar. Não, o bom processo é aquele que me dá clareza do caminho e liberdade para dar o meu tempero dentro daquele processo, né? Então acho que o ponto fundamental aqui de entender que principalmente se a minha empresa tem um número pequeno de vendedores, a minha operação fica ainda mais sensível se eu não tenho o processo documentado, porque eu tenho ali o meu vendedor estrela, tem 3 vendedores no meu time, um deles sai e era o meu melhor vendedor, ferrou. Ele levou o processo junto com ele, porque estava na cabeça dele. Dificulta para eu treinar o que eu vou trazer para substituí-lo. Então, assim, e é feijão com arroz, né, cara? Documentar o processo. O processo existe. Se ele está sendo bem feito, se ele é o ideal ou não, a gente ainda vai ter que investigar. Mas documentar isso é o que vai fazer com que a gente tenha uma visão de onde que a gente tem a oportunidade de melhoria, né? Cara, e tem muito empresário que acha que documentar é muito difícil, né? A gente fala em playbook de vendas, uma palavra muito bonita, eu gosto muito dessa palavra. Mas, cara, é simples, é o que você falou, cara, é documentar. Sim. E muitas vezes o processo está na cabeça do dono, né, cara? Se a gente sentar com ele aí 1, 2 ou 3 horas ali de uma tarde, de um dia, a gente consegue desenhar o que acontece no dia a dia. Isso é o processo, né? Exato. Ele faz o processo, mas ele não tem isso documentado. Sim, basicamente, né? Sim. Cara, é você tentar jogar algum jogo sem manual. Cara, não tem como você ganhar o jogo. O playbook é o manual do jogo. Você entrou para minha operação de vendas, está aqui, ó. Se você seguir esse manual aqui, a chance de você zerar esse jogo, ela é muito maior do que você jogar e ir aprendendo sozinho, errando e morrendo em cada uma das fases, né? Exato. Então, o objetivo do processo é facilitar que a gente ganhe o jogo na prática, né, cara? E tem outro ponto, man, que a gente viu muito nesse ano, cara, que as pessoas e os empresários ali, os líderes de empresas e tal, a gente sempre fala, cara, são 3 pilares que a gente atua. Processos, pessoas e tecnologia. A maioria das empresas que eu conversei, ou investiram em tecnologia primeiro, aí principalmente agora a moda IA, quero ter uma SDR quero ter um vendedor IA, quero ter atendimento IA, não é um problema. Sim. Porém, cara, se não tem o básico bem feito, para que diacho essa pessoa está querendo fazer uma IA, por exemplo, né? Sim. O segundo são pessoas, que é um processo extremamente importante dentro dessa construção de um time, e empresários investem em pessoas em primeiro, e o terceiro, eles priorizam o processo, às vezes nem priorizam. Qual que é o erro aqui? Você investir em ferramenta, CRM, ou investir em pessoas sem construir o processo antes. Porque, cara, o processo é o que vai ditar qual é o melhor CRM, vai ditar qual que é o melhor perfil de pessoa para o teu time, se é um pré-venda, se é um vendedor, se é um account, se é um farmer, mas precisa começar pelo processo. E aqui que muita empresa negligencia, né? Muitas empresas, inclusive, tá, cara, 5, 10 anos ali em atividade, fatura bem, sim, mas, cara, não tem um processo mínimo, né? Cara? Sim. E exatamente por isso ela erra nos outros 2. E coloca a culpa no vendedor. Poxa, trouxe um vendedor e não deu certo, Lucas. Já testei contratar vendedor aqui 2, 3 vezes e, poxa, errei muito. Porque você não tem clareza de qual que é o processo. E aí acaba cometendo erros de trazer por competência técnica, achar que vendedor é tudo igual. A gente fala isso muito. Poxa, a gente entrevistou recentemente o Jonathan do G4. O pessoal vê o G4, poxa, cultura e tal, sensacional. Aí você vai, vou contratar um excelente vendedor do G4. Só que aí ele vai sentar numa cadeira onde ele vai ter que gerar a própria demanda. E lá no G4, a cadeira dele, 80% da meta vinha de marketing. E aqui, cara, que a gente ainda não investe em marketing. Ele vai ter que correr atrás da demanda. Poxa, eu vou pegar um cara que estava performando muito bem naquele funil, e aí que entra um outro parênteses que senioridade de vendas, como que eu analiso se um vendedor é sênior? É a eficiência que ele tem dentro daquele processo. Não interessa se o cara está há 10 anos na operação de vendas. Se entrou uma pessoa mais nova, que eu entrego 10 oportunidades na mão dela, ela consegue com consistência vender mais do que essa pessoa que está há muito tempo na operação, cara, naquele funil aquela pessoa empresa, ela é mais sênior. E isso é um outro erro comum nas empresas, né, cara? Segurar um vendedor muito tempo, porque ele tem um bom relacionamento com os clientes, e aí eu fico refém daquele vendedor que está ali há muito tempo, porque ele sabe o processo e eu não tenho o processo documentado. Exato, cara, exato. E a gente também já errou, eu acho que aprendizado, eu não olho muito como erro, né? Super aprendizado, e
Essa pessoa de vendas que não performa muito bem nesse playbook pode performar em outro. Tá tudo certo, é o que você comentou, né, cara? Para aquele processo. Exato. Mas se a empresa não tem um processo mínimo, como que ela vai medir se é bom ou é ruim? Sim. Ela não vai ter parâmetro para dizer se é bom ou é ruim. Sim. Cada um vai fazendo de um jeito, ela não vai conseguir medir, e aí gera todo um restante do problema. Aí uma pergunta para você, Lucão. O que é um processo básico na sua visão de venda? Assim? Se for para começar hoje, o que uma empresa precisa para ter um processo, minimamente, o feijão com arroz bem montado? Boa. Cara, primeira coisa de tudo é eu garantir que eu estou dando clareza para todo mundo que está na minha operação, que a gente sabe para quem que a gente quer vender. E essa diferença do para quem que a gente quer vender é muito grande do para quem que a gente pode vender. E esse é um erro clássico nas empresas. Elas entendem que elas não são uma empresa segmentada, mas aí quando eu pergunto para o gerente de vendas, qual é o seu perfil ideal de cliente? Lucas, empresa que fatura mais de 10 milhões e tem mais de 100 funcionários. Pô, o que mais? Que mais? É porque, esse é o ponto de partida, é para quem você pode vender. Agora, das empresas que têm esse faturamento e esse número de funcionários, qual que é o segmento? Aonde que elas estão? Aonde que empresas que estão... que é o seu fruto maduro no galho baixo, né? Aquela empresa que você sabe que se o seu vendedor colocar energia para tentar falar com aquela empresa, a chance dela te comprar mais rápido e melhor é maior, né? E só um parêntese aqui sobre esse tópico, não é tão simples acertar o ICP. A gente fala, né? Pô, tem que ter o ICP, que é o perfil ideal de cliente. Mas é uma constância e uma construção. No próprio Academia de Meta, a gente abrindo os bastidores, cara, a gente demorou para acertar aí 6, 7 meses, Sim. né? O nosso primeira venda lá em janeiro do ano passado, para hoje é outro Sim. produto, outro CP, e é uma discussão constante, né, cara? Não é da noite pro dia. Sim, e entender que não é algo escrito na pedra, né? Ele vai evoluindo à medida que a minha empresa vai evoluindo. O ICP lá de janeiro é completamente diferente do nosso ICP de hoje. E entender isso. E acho que tem um outro ponto fundamental, que é entender que o meu perfil ideal de cliente, ele não é quem eu tenho facilidade de vender hoje, é para quem eu gostaria de estar vendendo. Porque pode ser que o que eu estou com minha base de clientes hoje, poxa, Lucas, quem mais me comprou até hoje foi dentista. Estou dando um exemplo aleatório. Tá, mas compraram dentista por causa de uma circunstância específica daquele momento. Você quer continuar o resto da vida vendendo para dentista ou tem um ticket diferente, algum outro perfil de cliente que você gostaria de trazer também, que tem mais fit com a sua empresa agora, né? Total. E aí, conectando com o ICP, eu concordo 200% contigo. O próximo passo desse processo, na minha visão, é, cara, como que eu chego nesse ICP? Que aí a gente entra numa discussão de canais de aquisição. Esse ICP, eu vou fazer uma prospecção ativa? Se sim, como que a gente vai fazer essa prospecção? Quais canais esse CP frequenta? Ele frequenta mais o LinkedIn, ele frequenta mais o Instagram, consome, né? Mais o YouTube. A gente está falando de redes sociais aqui, mas também tem modelos presenciais, que nem você, cara. Eu vejo que você está jogando golfe para prospectar um perfil que a gente quer também buscar. Até na própria igreja que a gente frequenta, ou outros canais mais tradicionais. Então, com a clareza do ICP, a gente consegue desenhar onde que eles estão e como a gente vai fazer para buscar. Né? Então, tem aqui outbound, tem inbound, tem network que a gente ativa e tem outras frentes também. Tu vê isso nesse caminho também, cara? Com certeza, cara, com certeza. E não ficar refém de um único canal também é um ponto fundamental, né? Entender que o que vai fazer com que eu consiga chegar no meu resultado é a composição das oportunidades de negócio que vão vir dos canais que eu estou trabalhando. Sim, no começo é fundamental eu colocar a minha energia em ficar bom em um canal. Concordo. Mas não ficar refém daquele canal. Entender que eu tenho que ter uma margenzinha para testar, experimentar outras coisas, né? Poxa, vamos colocar 10% da energia nesse outro canal, que ele não é o meu canal que para a empresa de pé hoje, mas olhando para frente, pode ser que daqui a pouco ele já representa 20% da receita, 30%. Então, ter essa clareza de como que eu vou chegar no potencial cliente para depois eu começar a estruturar. Beleza, consegui falar com o meu lead que está dentro do meu perfil ideal de cliente, está qualificado para falar com a gente agora. Aí entra o próximo passo, que é framework do processo comercial, né? Exatamente, cara. E eu sabendo qual que é a forma de eu buscar esse cliente, eu vou saber exatamente como eu vou tratar ele dentro do funil. Um exemplo que a gente deu aqui, se eu vou fazer prospecção ativa, eu vou ter que ter um processo diferente aqui, um funil diferente, etapas comerciais diferentes. Sim. E aqui inclui também ferramentas.
né? Provavelmente a ferramenta que eu vou usar em outbound vai ser uma ferramenta um pouco diferente na ferramenta de inbound, dependendo do segmento, de outras variáveis. Então, concordo com você, a terceira etapa de um bom processo, cara, é realmente esse frame comercial, que é basicamente, cara, desenhar aqui qual que é o passo a passo que o lead vai percorrer dentro da jornada comercial do teu time até o fechamento da venda. Então, uma reflexão que a gente ajuda, né, os empresários a fazer isso, mas quem está nos escutando, cara, basicamente o lead chegou ou você prospectou esse lead. Qual que é a etapa? Você manda um WhatsApp, você faz uma ligação, você faz o quê? Sim. Você vai no evento? Legal. Disso, você pega o contato como? Você pega no celular, no bloco de notas, numa landing page, depois você vai avançando para ele. Você faz um diagnóstico, depois você apresenta a tua solução, depois você negocia, depois você fecha. Então a gente constrói, obviamente, nem todos os negócios vão seguir esse mesmo fluxo, mas Sim. a gente tem essa capacidade de desenhar conforme personalizado. Né? Com certeza. É simplificar, né? Digo que um processo bem organizado é aquele que qualquer pessoa que conheça do meu processo comercial e abra uma oportunidade dentro do meu CRM, ele saiba o que tem que acontecer para aquela oportunidade virar uma venda. Se você hoje abre o seu funil de venda, seu CRM, e tem que perguntar para alguém o que está acontecendo com aquela oportunidade, é porque ela é uma oportunidade que ela não está atualizada. A gente sempre fala que as oportunidades que estão no pipe do Lucas, hoje, elas não são do Lucas. Elas estão sob a responsabilidade do Lucas, que é o vendedor naquele caso. Elas são oportunidades da academia de metas. E o papel do Lucas, a responsabilidade dele é garantir que as oportunidades estão atualizadas para que qualquer pessoa, se o Lucas passar mal amanhã, alguém consegue entrar lá e fazer a venda, porque o Lucas estava fazendo o trabalho dele bem feito. E tem aquela velha história que a galera fala, meu vendedor não quer preencher CRM. Cara, não é responsabilidade do vendedor querer ou não. Exato. Pergunta pro seu filho. Pergunta pro seu filho se ele quer comer Dirigir pizza à noite ou se ele quer comer macarrão com carne. Cara, assim, quem faz o que quer é criança, né, cara? O vendedor faz o que tem que ser feito. Concordo plenamente. E pra gente fechar esse tópico, cara, a gente falou de CP, nós falamos de canais de origem, canais de aquisição, framework comercial, e eu colocaria aqui, cara, para fechar um bom processo, se você compra uma Airfry, você tem um manual, agora como o ritual de como você usar ele. E aqui entra rituais de gestão, que é tão importante quanto, cara. Não adianta ter um processo mais lindo, construindo um playbook bonito lá, impresso na mesa de todos os vendedores, agora segue aí. Se você não tiver um processo de gestão que você consiga acompanhar, garantir o bumbo, garantir o ritmo que a galera está executando, tudo isso vai por água abaixo. Total. Então é um ponto que a gente sempre bate na tecla, galera. Vocês precisam ter rituais de gestão. One-on-one semanais, performance review, fazer escuta de call, fazer treinamento com o time, porque isso garante que a galera vai fazer, de fato, a execução do playbook. E aqui o papel de quem deve fazer essa atividade é da liderança. Total. Porque senão entra no que você falou ali, a galera vai fazer o que quer, pô. Sim. Vai ter o processo existe só porque é bonito, ninguém segue. Se não tiver gestão, ferrou-se, não vai pra frente. Consistência, a gente não fica bom em nada que a gente faz pouco, né? Eu tenho que fazer muito para eu ficar bom em alguma coisa. E acompanhar o vendedor para ajudar a dar caminho para ele. Eu falo algumas vezes com clientes nossos, pode parecer estranho isso, mas o papel da liderança, a liderança operacional direta ali, é fazer com que o vendedor tenha que pensar menos. E ligar mais. Exato, e agir mais. E se eu dou um bom processo para ele, se eu dou um bom processo e uma boa direção, cara, e confia no processo, né? E eu mostro para ele que aquilo ali funciona, ele vai executar, porque no final das contas o que o vendedor quer é vender mais, é bater meta. Se ele entender que, poxa, tá fazendo sentido seguir esse processo aqui, fazendo isso, acompanhando esses indicadores, eu tô atingindo meu resultado, ele vai fazer. Só que ele precisa confiar no processo. A gente tem uma dificuldade grande de crer para ver, né? A pessoa precisa ver para crer. É fazer o vendedor entender que é aquilo ali, seguir aquilo ali que vai fazer com que ele consiga atingir o resultado. Né? E o contrário também pode acontecer. Se ele segue o processo na risca e não bate meta, esse é um cenário positivo também. Sim. Temos aprendizados. Então, o erro, de fato, é o processo. Agora, o vendedor questionar que não está batendo meta e não segue o processo, aí não é inegociável. Exato. Inegociável. Fechou. Lucão, segundo tópico aqui dos aprendizados que tivemos nesse ano é gestão de carteira de vendedores. Qual que é a tua visão sobre isso, cara? Excelente. A gente ainda tem, pelo perfil de empresas brasileiras, muitas empresas que o vendedor é responsável por bater a meta dele através de uma carteira de clientes que ele é o responsável por ela.
O que eu vi muito esse ano foi, dentro dessa gestão de carteira, falta de clareza de indicadores que o vendedor precisa acompanhar. Então, algumas vezes, quando eles têm indicadores, o vendedor tem uma meta que é surreal de cobertura. Então, o vendedor tem 1.000 clientes na carteira dele. Na grande maioria das vezes, não existe uma meta de cobertura. Então, tem cliente que o CNPJ já nem existe mais e está considerando como se estivesse dentro da carteira do vendedor. Então, esse é o primeiro ponto. Limpa a carteira do vendedor e, de acordo com o seu ciclo de vendas, e não é achar que, poxa, o nosso cliente ele compra da gente uma vez a cada 3 meses, e aí faz sentido eu deixar na carteira do meu vendedor 1.000 clientes. Não, pelo contrário. Eu preciso deixar na carteira dele um volume de clientes que ele vai conseguir ter uma média de cobertura razoável, mensal, mês a mês, e que ele não vai ligar para aquele cliente só querendo vender. Eu vou ligar para o cliente para poder fazer o relacionamento que eu tenho que fazer, saber como está sendo o uso do produto que ele vendeu, porque venda, quando eu faço em cima de gestão de carteira, eu tenho que ter relacionamento também, né? Não é só colher. Total, e outro ponto que gera aí também, se eu tenho, por exemplo, o exemplo que você deu de 500 empresas em um só vendedor, você pode estar negligenciando o potencial dessa carteira, porque humanamente o vendedor não vai conseguir falar com 500 empresas no mês, humanamente. E aí entra o tópico. Se eu tenho o perfil ideal de cliente muito bem definido, que a gente estava discutindo agora, clareza desses ICPs, eu consigo separar essa base por ICP e entender um pouco como eu consigo ser mais produtivo, mais inteligente, mais eficiente nessa carteira. Sim. E aí entender a produtividade dessa pessoa, né, cara? Sim. Que a gente falou, 500 empresas dentro de uma carteira é humanamente impossível. Sim. Legal, então qual que é esse número? Exato. Como que a gente chega nesse número? É 200, é 100, 200, é 300? Então, aqui os indicadores que você está comentando ajudam também a tomar essa decisão, cara. Com certeza. Né? E até ajustar a maneira como a gente está. Porque muitas das vezes o que acontece? O vendedor que tem a carteira de 500 clientes, ele está na empresa há muito tempo. E aí ele está apegado. Poxa, não, o seu João comprou de mim em 2002 e está na carteira dele até hoje. De lá para cá ele falou com o seu João mais uma vez e depois nunca mais. O que é a oportunidade aqui? Estabelecer uma meta de cobertura razoável, e aí aqui é a oportunidade de falar com o vendedor e ouvir dele. O que na sua visão é um volume de clientes razoável que você consegue falar dentro de um mês? Ah, Lucas, eu consigo falar com 300 clientes. Bom, vamos fazer uma conta aqui, o mês tem 20 dias, 300 por 20. Você acredita que realmente você consegue fazer esse número de cobertura? Então, veja bem, Lucas, vamos desenhar um número real, porque... Aí o número pior é se ainda for visita presencial. Aí ferrou ainda mais, né? Exatamente. Visita 10, 20 por dia, não consegue. E aí a oportunidade que a gente tem aqui vamos rever a carteira junto com o vendedor, dar para ele a oportunidade de tentar retomar clientes que já não compram há muito tempo, que estão ali debaixo da carteira dele, que já são frios. Vamos deixar na mão dele um volume de clientes que ele de fato consiga cobrir com excelência. Talvez é uma oportunidade que a gente tem de construir uma carteira de vendas internas. Poxa, esse cliente aqui tem... E aí você vai pegando um pouquinho da carteira de cada um dos vendedores de campo. No final das contas, você somou uma carteira de 1.000 clientes que eu vou colocar 3 pessoas para trabalhar nessa carteira internamente, ligando e tentando abrir uma oportunidade para o vendedor voltar lá ou fazendo a venda ela mesma. A gente vai abrir um novo canal de venda interno aqui. Então, olhar para esses indicadores de cobertura de carteira, eficiência de cada carteira, volume de clientes que estão sob responsabilidade de cada vendedor, essa estratégia, a gente estava falando recentemente com um cliente nosso, aí entra o que eu disse do vendedor ter que pensar menos. É responsabilidade da liderança entregar para o vendedor ali, principalmente se o vendedor é um vendedor de campo, tem uma vida maluca no campo, é responsabilidade da liderança entregar para ele, com base no comportamento da sua carteira nos últimos meses, esses aqui são os 30 clientes que têm maior potencial de comprar de você esse mês, por causa desse indicador que a gente analisou. Prioriza esses 30 aqui. Cara, na hora que o vendedor começa a receber isso, ele tem que pensar menos. Ele já olha e fala assim, poxa, faz sentido, vou começar a executar. E aí o potencial da carteira vai para outro patamar, né? E aí que a tecnologia entra a favor, né, cara? Porque ela vai ajudar você a priorizar também. Se tem um bom CRM ali, ele consegue visualizar isso de forma fácil, facilita demais a vida do vendedor, né? Com certeza. Aí que eu sou a favor de entrar com uma boa tecnologia, inteligência artificial, é aí que a gente consegue ganhar produtividade. Tem um outro ponto, Lucão, sobre carteira, que é um erro que a gente viu muito nesse ano com alguns clientes, é ter meta igual
para qualquer tipo de carteira. Então tem lá 3 vendedores, 3 carteiras, 500 empresas para cada vendedor, as metas são parecidas, são iguais. É um erro comum. Sim. O que a gente veio aprendendo, um grande aprendizado é separar essas carteiras por tiers, que a gente chama, por grupos de empresas. Então eu tenho um tier 1, são empresas que têm uma recorrência de compra muito boa, têm um ticket médio de compra muito bom e tem um relacionamento muito estável com a minha empresa. Esse perfil de empresa, ela vai gerar mais receita, ela vai vender mais. Não faz sentido eu comparar com um tier C, um tier D que compra 2 vezes no ano ou compra 1 vez no ano. Sim. A geração de receita dessa carteira, ela vai ser muito mais produtiva do que a carteira do que o cliente que compra 1 vez no ano. Qual que é o nosso racional aqui? A empresa pode fazer uma mescla desses dois, colocar um grupo bom de clientes tier A e junto com esse grupo, um tier que compra 1 vez no ano, justamente com a responsabilidade de ativar e virar o tier A, ou você separar vendedores para atender quem de fato compra muito bem e vendedores que é para ativar a base que não compra muito bem. Porém, as metas vão ser diferentes. O vendedor que está com a melhor carteira ali, o filé mignon, meta dele vai ser mais alta, com certeza. 30, 40, 50, sei lá, 100 mil. Já o vendedor que atende o osso aqui, que a gente já roeu muito osso, né? Muitas carteiras bem complicadas, mas, cara, a gente fez virar muito, tirar água de pedra. E às vezes isso funciona como estratégia. Realmente precisa de alguém ali para roer a pedra, tirar a água da pedra ali, para de fato você gerar uma receita interessante. Sim, e isso também para não deixar eu perder eficiência de carteira por causa de desalinhamento com o perfil da pessoa que está atendendo. Isso acontece... Também, entra perfil também. Verdade. Exato, acontece muito, né? Eu acabo deixando um vendedor acomodado. Aquele vendedor que já está há muito tempo na empresa, ele já tem os clientes que ele sabe que vão comprar dele com certa recorrência, ele acaba... ele é responsável por uma região, se a definição da carteira é geográfica, ele é responsável por aquela região, só que ele, já tem vários outros potenciais clientes lá, só que ele está confortável com o quanto ele está tirando de comissionamento das vendas que ele já faz hoje, ele acaba não prospectando novos clientes. Então, esse é um outro indicador. Quando eu tenho uma carteira muito grande, o vendedor não tem... Fica acomodado, né? Exato. Ele não tem clareza de qual que é a meta de novos clientes que ele tem que trazer, né, para dentro daquela carteira dele. Sim. Isso acontece também com leads inbound. Se você coloca muitos leads na mão de um vendedor, ele vai priorizar quem está mais fácil vender. Exato. Então você tem que entender muito bem, calibrar muito bem essa capacidade de gestão de carteira, capacidade por vendedor para você tirar mais eficiência. Boa. Muito bom ponto. Quem quiser aprofundar mais nesse tema, a gente tem um episódio aqui no canal com o Rodrigo Prado, que a gente explora ainda mais gestão de carteira para revendedores. Então assista aqui, está no canal do YouTube e no Spotify. Verdade. Ficou excelente aqui com o Rodrigo. Excelente, cara. Lucão, próximo tópico aqui. Contratar o vendedor do concorrente ou top performance de mercado vai resolver todos os meus problemas. É verdade ou mentira? Contratação é um desafio para todo mundo hoje em dia, né, cara? Para o pequeno e médio empresário que não tem dinheiro para contratar o Messi e não tem tempo para treinar o juvenil, ele acaba enxergando como um caminho mais fácil trazer um vendedor do concorrente dele. E sendo que quando a gente olha para contratar vendedor, eu preciso olhar primeiro o perfil cultural dele, se ele tem fit comportamental com a minha empresa, do que se ele já sabe vender o tipo de produto que eu vendo. É muito comum. Um exemplo, desculpa, mas o jogador de futebol, contrataram lá o Mbappé naquela época, trouxe ele pro PSG e o Neymar era o estrela. Cara, deu conflito nos bastidores lá. Exato. Por isso que foi uma das saídas do Neymar foi por conta disso. Você traz um estrela e ele não tem a cultura da tua empresa, vai manchar e vai prejudicar o restante. Cara. Exato. E aí ele acaba... isso entra de novo no ponto de... esse desalinhamento cultural pode trazer para um time um reflexo de queda absurda de performance e principalmente frustração minha eu, dono da empresa, com relação à expectativa que eu tinha com aquele vendedor, porque ele veio de uma empresa onde a cultura é completamente diferente e ensinar a parte técnica de produto, que na grande maioria das vezes é o que as empresas mais treinam o vendedor, ele tem que ser muito bom para falar detalhe técnico do meu produto, sendo que na verdade, no final das contas, o que o cliente compra é o benefício que ele vai ter
que é uma consequência da gente ter aquele detalhe técnico. Eu escutei muito isso de advogados, de médicos, de dentistas e de alguns outros segmentos que para ser vendedor tem que ser médico, para ser vendedor tem que ser dentista. Não, cara, vendedor tem que saber vender, não precisa fazer o que você faz, né? E isso tem todas as... Cara, se a sua venda não é uma venda que precisa envolver 10 pessoas na tomada de decisão, que o seu escopo de proposta personalizado, ele vai ter 90 páginas, que a sua venda não é um bicho de 7 cabeças. É fácil ensinar a pessoa a vender o produto. Difícil é ensinar a pessoa a ter determinação, a ter disciplina, a ter comprometimento, a falar a verdade sempre. Isso faz com que a pessoa, se ela tem essas características, tem coachability, é muito mais fácil ensiná-la a vender um produto técnico. Falo por nós, né, cara? A gente já foi vendedor em empresas que vendiam produtos que eram completamente fora da nossa realidade. Cara, meu primeiro bom case como vendedor foi vendendo software de gestão de mobilidade de manutenção para a indústria. Cara, não entendia nada de indústria e nunca tinha vendido SaaS e fui, durante o tempo que eu tive lá, o melhor vendedor da operação. Porque eu tinha muita curiosidade, muito interesse. Isso a gente não consegue desenvolver rápido no vendedor. E cara, concordo. Na minha visão, se eu tenho um vendedor top performance, porém ele não é culturalmente alinhado à minha empresa, eu não aceito esse comportamento. Para mim é fora. Assim, demissão, desligamento, no way, assim. Porém, cara, eu acredito que depende também do momento da empresa. Assim. O que a empresa... Você comentou sobre parte técnica. Se a empresa está começando e ela precisa de um vendedor um pouco mais experiente ali com o produto, o serviço, faz sentido. Mas nunca abram mão da cultura. Não adianta trazer alguém top performance, bate meta pra caramba e culturalmente não é aliado. Nesse jogo não entrem, tá? Isso aqui é um erro clássico, sim. Mas faz sentido, sim, em determinado momento da empresa, contratar alguém de mercado, sim, de um concorrente, um cara muito bom, trazer, mas acho que o nosso recado aqui é cuidado com a cultura. Né? Esse certeza. É o ponto. Isso é muito comum e vale reforçar também, né? E acho que tem um ponto aqui de cuidado também com a cultura daquele vendedor que está há 20 anos na empresa, aquele vendedor que está há muito tempo na empresa e que, poxa, ele tem um bom relacionamento com os clientes, enfim. A empresa pode ser que está sustentando na operação comercial a cultura dele e não o que a gente gostaria para a nossa cultura. Porque eu já peguei empresa que eu sentei e tinha uma erva daninha no meio do time comercial. Era uma pessoa que já trabalhava há muito tempo na empresa e cara, fiz uma reunião só com os vendedores, sem gerente, sem ninguém. Cara, rapidinho, a pessoa que tinha acabado de entrar já estava começando a dar indício de contaminação. Falei, putz, cara, demite. Tem vendedor tóxico na sua operação, aquele que planta sementinha, planta problema, não interessa se essa pessoa performa bem, demite, porque ela trava absurdamente a evolução da sua operação comercial. A gente aprendeu isso das piores formas, né, cara? Na carreira inteira, não só na academia de metas, mas na carreira inteira. Então esse é um ponto importante para vocês ficarem de olho aí, galera. Boa. Lucão, próximo tópico, preciso vender mais para investir no comercial. Putz, essa é clássica, né? Dá até risada, né? Cara, eu gosto de muito uma atitude que a gente tem, assim, né? Na academia de metas, a gente começou... Qual foi a segunda pessoa que a gente trouxe para a operação? Vendedor. Até hoje, cara. Pensa em crescer. O que a gente faz? Vendedor, cara. Investe em vendas. Exato. Né, cara? A gente investe em vendas. Exato. Aí tem gente que constrói todo um time e vendas deixa por último. Dependendo do segmento, funciona até um certo step ali, até certo passo. Mas, cara, vai chegar um momento que vai travar, você vai precisar do crescimento. Sim. Mas, assim, aposta primeiro em vendas para depois você crescer, né? Não, óbvio. E trazendo para a nossa realidade, cara, quando a gente ainda não tinha nem aberto o CNPJ da Academia de Metas ainda, a gente assumiu um comprometimento de 45 mil, que foi para estar num clube, num grupo de empresários, com o nosso objetivo era rentabilizar. A gente falou assim, cara, aqui é um investimento que a gente está fazendo para vender. E muitas vezes o empresário pensa, poxa, me conta algum lugar onde eu recebo dinheiro sem ter que investir antes que... Eu também quero saber também, velho. Exato, que eu tô contigo, né? Uhum. Então, e aí quando a gente fala de investir em vendas, é investir tempo, primeira coisa de tudo, tempo do líder da empresa para poder dominar a operação comercial dele.
e o tempo dele para sair desse operacional total e entender que ele precisa investir em organização, investir em processo, para aí sim ele conseguir continuar sendo estratégico. A gente dá... Não vou dizer que isso é sorte, mas a gente tem um alinhamento muito bom, porque nós dois somos vendedores e estamos com olhar para vendas o tempo todo, né? Então, falo que toda empresa tem que ser uma empresa de vendas. Se a venda não acontece, o resto não acontece. Tive uma conversa com um lead uma vez, ele falou que tinha lido o Receita Previsível e a interpretação dele foi que closer não prospecta. Falei, cara, a moça que trabalha no seu financeiro, ela tem que prospectar. O rapaz que trabalha contigo em qualquer outro setor, ele tem que prospectar também. A empresa tem que respirar vendas. Sem vendas, nada acontece. Inclusive, esse é um dos valores de cultura do nosso Código de Cultura. Respiramos vendas. Exato. Todo mundo tem que respirar, cara. Então, assim, ter entender que eu tenho que estar investindo sempre em vendas e em ações que vão contribuir diretamente para a evolução da minha operação comercial. Poxa, ano passado, a gente investiu uns 50, 60 mil em tráfego e o retorno que a gente teve foi... Zero. O retorno financeiro foi pouco, mas de aprendizado foi absurdo, cara. Se a gente tivesse pego esses 60 mil investido para fazer um MBA de marketing, talvez a gente não teria aprendido tanto que a gente aprendeu fazendo, testando, validando. Assim como marketing, vendas não tem fórmula de bolo. Eu tenho que testar, validar o que funciona para a minha operação, aprender com o erro dos outros é mais barato, então a gente faz isso muito, faz benchmark, contrata consultoria de áreas que a gente não domina, porque isso atalha e a gente economiza. Aí é um ponto extremamente importante que você falou. Você está ligando investimento a tempo, né, cara? E hoje tem muito acesso à informação que, cara, dá para o empresário errar menos. E eu gosto dessa linha que você fala de errar com o dinheiro dos outros é mais barato, ou aprender com os erros dos outros é mais barato. Para isso, tem até a gente, né, cara? Academia de Metas, assim, a gente tem uma experiência vasta de mercado, estamos errando diariamente na Academia de Metas. Você falou, foram 6 meses, cara, errando de tráfego, que hoje a gente está começando a acertar, e muito bem. Então, contar com pessoas que já vivenciaram isso é um grande atalho aí, vamos chamar. Eu não gosto dessa palavra atalho, não gosto da palavra... ser fácil, sabe? Não tem fórmula mágica em vendas, velho. Não tem. Sim. Mas existe teste e acerto. Você precisa testar e tal, né? Precisa investir para depois entender se isso retorna como investimento. Há muitos empresários que acham que, cara, vou investir nesse framework lá que o guru tal falou, vai funcionar. Exato. E aí se frustra porque acha que era uma bala de prata. Cara, não existe bala de prata. O que você vai poder fazer é aproveitar de alguém que já aprendeu, já errou. Poxa, a gente estava falando aqui, o empresário não tem condição de contratar o Messi das vendas. Mas, cara, você pode alugar o Ancelotti. Falar assim, poxa, ô Lucas e Caio, senta aqui, me ajuda a entender como que eu posso olhar para como que está a minha operação hoje, para eu errar menos aqui e conseguir acelerar o resultado mais rápido. Isso economiza tempo. Né? Muito, cara, muito. Tem muita metodologia hoje, cara. Win by Design, Spin Selling, Bunch, Receita Previsível. A gente já estudou todas, eu adoro todas. Mas é aquilo, vai ter uma empresa que vai se encaixar melhor no Spin, vai ter empresa que vai se encaixar melhor no Win by Design, vai ter empresa que vai ser melhor a Receita Previsível. Então depende do cenário. Tem gente que vende essa framework que serve para todo mundo. Cara, não vai. Tem que adaptar, tem que entender o teu ICP, que a gente estava falando lá anterior, qual é o teu canal de aquisição, qual que é o teu processo e como que você faz os rituais. Dentro disso a gente consegue encaixar um frame específico. Né? Exato. Boa. Próximo ponto, Lucão. Rituais de liderança. O que a gente aprendeu sobre isso nesse ano, cara? Putz, cara, isso é... Ou a falta dele, né? Exatamente. Quando a gente olha para consistência, não é... Eu falo muito que treinamento é rotina e não é evento, né, cara? E levar para um time, principalmente se eu estou falando que é um time em construção, em evolução, ou é um time júnior... Eu preciso proporcionar a esse time mais tempo comigo para eu poder ajudá-los a desenvolver mais rápido. Então,
a maneira como eu consigo acelerar minha operação de forma geral e garantir que eu estou sustentando o que eu quero de cultura para o meu time é estabelecendo rituais claros, sendo comprometido com esses rituais, então garantindo que a gente não vai deixar que as pessoas descumpram e não percebam que e não sintam que a gente está vendo que não está sendo cumprido, porque isso é fundamental. A gente vê a empresa, a partir de hoje o vendedor vai ter que mandar a informação todo final do dia. E aí passa um dia o vendedor não mandou, passa 2 ele não mandou, ele já falou, bom, caiu isso aqui, não precisa mais, ninguém me cobrou. E isso impacta a cultura diretamente também. Diretamente. Então, você aceita, né, cara? Rituais básicos que não são feitos na grande maioria das empresas. Uma daily de vendas, cara, batido do bumbo. Principalmente quando é o dono que tem um vendedor só, ou então tem pouca gente no time, ele acaba não conseguindo priorizar esse tempo, sendo que é isso que é o fundamental para ele atingir o resultado. Exato. Meia horinha, começo do dia, time, como está o planejamento de cada um para o dia, direcionamento e informações referentes ao dia anterior, né? Sim. Cara, eu diria que rituais de liderança, os rituais de liderança, na minha visão, ele é o rejunte entre processo, pessoas e tecnologia. Se você tiver esses 3 e não tiver os rituais para garantir que essas paradas estão acontecendo, não vai ter cola, não vai rolar. É o azeite ali, quando as máquinas estão trabalhando e fica enferrujada, cara, é justamente aquele óleo que vai dar aquela azeitada, aquela assentada nas coisas e flui melhor. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Um cliente nosso, cara, ele tava com problema de processo, problema de tecnologia e um problema de pessoas. Só que o real problema dele, cara, é ritual. Porque a gente não mudou pessoas, a gente não mudou completamente o processo, fez uns ajustes ali e não mudou a ferramenta. O que a gente mudou? Eu falei, cara, seguinte, o teu time, ele tá fazendo outbound e eles estão fazendo 3, 4 ligações por dia. E estão mandando 200 e-mails por dia e o resultado 0 na ponta. Eu falei, vamos garantir então que o teu time ligue? Não, mas eles não ligam, tal. Então vamos fazer um ritual para que você acompanhe essa ligação diariamente. O que a gente fez? Colocou rituais. Segunda-feira, weekly de manhã, qual que é a meta da semana, a meta do dia, terça-feira dele, quarta-feira listening, roleplay, treinamento, quinta-feira dele, sexta-feira fechamento da semana. Básico, feijão com arroz. Galera começou a ligar, o Lucão, 90 ligações de 90 a 100, tá? A média ali que ele tá fazendo por dia, durante 20 dias durou esse novo ajuste. Caramba. Cara, ele saiu de 0 oportunidades para mais de 15 oportunidades geradas. Assim, só, entre aspas, né? Com esse ajuste de ritual. E muitas vezes, cara, é essa dica que a pessoa precisa. As pessoas às vezes falam, não, vou contratar o Reeve, MeTime, que são excelentes ferramentas, não é o problema a ferramenta. Mas sem ter essa cola, sem ter essa maturidade de entender que muitas vezes, cara, é um ritual, muitas vezes é um ajuste fino na operação que deslancha o resultado da pessoa. Né? Sim, e entender que é responsabilidade da liderança desenvolver o time comercial. Não é porque eu trouxe um vendedor que já tem 5, 10 anos de experiência trabalhando com vendas que ele não precisa desenvolver, que ele não precisa treinar. Vendas é treinamento todo dia. Eu tenho que estar ali, eu tenho que escutar a ligação, eu tenho que dar feedback, eu tenho que ter rituais de análise da performance junto com o vendedor. Acho que aqui entra um ponto fundamental que... Se eu tivesse sentado na cadeira de gestor comercial em outra empresa, hoje, eu olharia muito para como eu posso desenvolver no meu time uma visão de responsabilidade sobre os próprios números e como que eu desenvolvo essa visão analítica do vendedor. Porque muito tempo o vendedor era aquele que era bom de lábia, né? E o vendedor moderno, se ele não tem domínio dos próprios indicadores, quantas oportunidades ele tem que gerar, qual que é o ciclo de vendas dele, qual que é a taxa de conversão dele por etapa do funil, cara, ele vai perder muito tempo para ele conseguir atingir o alto nível de performance. Ele fica aquele vendedor dependente, cara, e isso não é bom para ele nem para o gestor, porque o gestor também vai ficar tendo que pegar na mão, sendo aquele paizão, mãezona da pessoa. Cara, é o que você falou. A gente precisa ser adultos aqui, né? E a gente precisa desenvolver as pessoas para serem livres.
E esse ritual que você falou, na minha visão, você corta esse cordão umbilical, vamos dizer assim, né? De gestor para liderança. E o vendedor que tem essa mentalidade de ser analítica, data-driven, hoje, na minha visão, vai... Sim, é essencial. E aí entra aquele ponto de assim, a IA vai substituir vendedores e S10? Não. Sim. Mas, cara, essa galera que não sabe os dados, não sabe interpretar, e aqui corre um certo risco, né? Acho que aqui são habilidades que precisam correr aí para... Não, e a mensagem é a mesma para o vendedor. Cara, se você está numa empresa hoje que não te cobra ser direcionado por dados, cara, você está numa empresa mediana. Você não vai... As melhores empresas que pagam melhor, elas são empresas direcionadas por dados. Exato. Tem um ponto aqui que eu vejo que impacta muito na não execução desses rituais de gestão que a gente está falando, man, é que tem muita empresa que promove um ótimo vendedor para gerente, porque clássico. Não tem mais algum lugar onde a gente pô ele já está aqui há muito tempo como vendedor, já não cabe mais, precisa promover. Aí promove ele para gerente, mas ele continua tendo uma carteira de cliente. Então, ele tem ainda uma meta de vendas que é responsabilidade dele no esforço individual dele, ao invés dele ser remunerado pelo atingimento da meta do time como um todo. E aí, ele, obviamente, como isso impacta no bolso dele, ele vai dedicar energia para isso, e aí ele não dedica energia para desenvolver o restante do time. Que era onde ele conseguiria, de fato, ter um impacto maior se ele conseguir fazer com que outras pessoas façam o que fez ele se tornar o top performer. Trazendo um caso prático, cara, eu era head de vendas lá na RD, gerente, e eu tinha que tomar uma decisão. Meu time era pequeno ali, quando eu assumi, e tinha uma pessoa, cara, gosto muito dela, inclusive, era a melhor do time. Era a pessoa, o melhor vendedor, batia meta, vendia o dobro de muita gente, taxa de conversão lá em cima. E eu abri uma posição de liderança, de coordenação no meu time, e essa pessoa foi participar. E eu fiquei entre ela e mais uma lá na época, assim, de escolher a liderança. E aí eu falei com o antigo líder nosso, o Gustavo Brolho, que ele vai participar ainda do nosso podcast. Falei, Brolho, eu tô nessa dúvida aqui, cara. Essa pessoa ou essa pessoa? Aí ele falou, tal pessoa. Eu falei, cara, mas essa pessoa é a melhor do time. Se eu colocar ela aqui pra ser coordenação, eu vou perder meu top performance. E ele tinha indícios de ser um bom líder, tá? Não era só porque ele era bom vendedor. O que aconteceu, cara? O meu ponto principal aqui foi entender se ele conseguiria desenvolver as outras pessoas. Qual que era o impacto dele? Ele sozinho vendia 20, 30, 40k. Mas qual que era o potencial de impacto se ele fosse desenvolver outras pessoas? Sim. Cara, fiz a troca, escolhi ele e tal. O time que vendia 30 passou a vender 100. Ele vendia 20 sozinho. É um exemplo de números, de grandezas. Sim, então, total. De fato, se você coloca uma pessoa que vende muito bem e tiver as habilidades certas para fazer isso, você pode ter um trabalho exponencial gigantesco em resultado. E fazer com que essa pessoa, nessa movimentação, a responsabilidade e o reconhecimento dela, financeiro, seja com base no resultado do grupo. Pessoas, e não no resultado individual dele mais do grupo. Ele continua estrela ali. Exato, né? Senão ele vai continuar, senão não tem jeito, ele vai continuar dedicando tempo e aí ele não vai ter tempo para poder desenvolver a equipe, para poder fazer uma reunião individual com cada pessoa uma vez por semana, para poder sentar e ouvir ligação, entrar. Papel do gerente e do coordenador, liderança de primeiro nível, qual que é a principal responsabilidade da liderança de primeiro nível? Cara, escutar qual, entrar em qual e ensinar pelo exemplo. Ser uma ferramenta de destravar os vendedores. Eu sou a varinha que aparece na hora que você precisa. Cara, deu problema, meu papel é servir o time. É esse que é o papel da liderança de primeiro nível. Servir o time. O time está precisando de alguma coisa, onde que eu consigo entrar para poder destravar? Por isso que o CRM 100% atualizado é fundamental. Exato. Porque a pessoa que já tem experiência, ela consegue bater o olho nas oportunidades, ler o que o vendedor falou ali que está travando aquela negociação. Eu já vivi isso antes. Ô, fulano, tô vendo que essa negociação tá parada, o que você acha de ir por esse caminho? Pô, faz sentido, destravei a negociação, executei meu papel de liderança. Sim, cara, eu já vi você, a gente já trabalhou junto, né, na RD, o Lucão foi líder lá, coordenador de vendas no time. Cara, eu já vi você fazer isso muito, assim, no último dia do mês, vendedor ferrado, sei lá, 40% da meta, tu sentar do lado, pegar uma lista com 100 empresas e você ficar ligando uma por uma, virando, vendendo, até que esse vendedor bateu meta. Ele foi agraciado, todo mundo, pô, parabéns, fulano que você bateu meta, mas qual foi o trabalho? De quem de fato foi o trabalho? Exato. Coordenação, né, cara? Aí liderar, por exemplo. No dia seguinte, como que você foi minha reunião com ele, assim, no que diz respeito a direcionamento para o mês que estava começando? O cara morde a mesa, cara. Ele fala assim, pô, esse cara ele tá realmente preocupado com o meu resultado.
Quando o vendedor estabelece uma relação de confiança na liderança, de fato, ele vê que a minha preocupação é genuína em desenvolvê-lo, aquilo ali muda o cenário total, né? Total, cara. É uma das principais habilidades que um líder tem que ter, conquistar a confiança, que é o que você fez na prática ali, né? Exato. Lucão, a gente falou um pouco também sobre indicadores. E aqui é um tópico que a gente viu nesse ano também, né? Muitas empresas não têm até ausência de indicadores, ou se tem, não sabe como usá-las. Sim. Qual a sua visão sobre isso, cara? A gente viu alguns extremos aqui, né? Empresas que não tinham indicador de nada, estão operando no escuro total, estão indo porque tem um produto bom e conseguiram sobreviver até aqui, mas com esse produto bom, se ela estivesse olhando para os indicadores, certo? São empresas que poderiam estar vendendo o dobro, podia estar muito maior do que elas estavam. Primeira coisa aqui, cara, é entender que as empresas toda empresa olha para indicador de retrovisor. Quantas vendas eu fiz, meu ticket médio, receita, e poucas olham para o que causa aquele resultado. Então, vamos começar a entender, depois que eu documentei o processo, eu consigo começar a achar quais indicadores que eu posso acompanhar dentro de cada etapa do meu processo para eu ir melhorando aqueles indicadores. Porque se eu olho só o macro, poxa, eu tenho que aumentar nosso faturamento esse ano em 10%. Tá, mas aonde que eu estou perdendo eficiência? Porque está entrando 100 oportunidades no meu funil e saindo 2 vendas no final. O que eu tenho que fazer para, ao invés de entrar 100, sair 12 ali dentro daquele funil? Se eu não tenho clareza desses indicadores, fica impossível achar onde que nós estamos errando. Aí eu vou ir no acerto e erro, no chute, e isso é muito mais caro, demora muito mais tempo, né? Total, cara. Tem uma pergunta que eu gosto muito para fazer para os empresários, os clientes que estão com a gente, que é: o que você precisa fazer de esforço para gerar uma venda? Cara, é uma pergunta simples de fazer. Se eu pergunto para fulano A, ele vai me responder de um jeito. Se eu pergunto para o B, vai responder de totalmente outro jeito. Já vi gente respondendo: tem que gerar confiança na venda, tem que ser uma pessoa confiável. Sim, tem que ser, né? Mas não é essa a resposta que eu espero. A resposta que eu espero é o que você falou. Cara, para gerar uma venda, eu preciso então gerar 20 propostas. Para gerar 20 propostas, eu preciso fazer 50 reuniões de vendas. Para fazer 50 reuniões de vendas, eu preciso ter 100 oportunidades qualificadas no meu funil. Dessas 100 oportunidades, eu preciso gerar 300 leads em marketing. Para gerar 300 leads de marketing, eu preciso gerar 10 mil aqui de tráfego, um tanto de conteúdo, Você precisa, os empresários, os líderes de vendas, precisam ter essa resposta na ponta da língua. Quem não tem, cara, tá totalmente no escuro. Total. Tá totalmente no escuro, não sabe tomar decisão, não sabe o que melhorar, não sabe onde investir. Aí tráfego pago não funciona, conteúdo não funciona, contrato vendedor não vende, porque não tem clareza do que fazer para mover o ponteiro. Exato. E um outro indicador que é clássico, a gente pergunta para o empresário: quanto você está disposto a colocar de dinheiro, a me dar de dinheiro para eu te indicar um cliente? Cara, porque é custo de aquisição de cliente, básico, né, cara? Assim, eu saber quanto faz sentido eu colocar de dinheiro na frente para eu poder colocar um cliente para dentro de casa. Entender quanto de dinheiro o cliente deixa comigo ao longo da jornada dele, né? Ao longo do tempo. Principalmente quando a gente fala de negócios que são recorrentes. E aí não falo nem de recorrente de ser um SaaS, não. Se eu sou representante dessa garrafinha aqui, e eu sei que você é um supermercadista, depois que eu conseguir entrar no seu supermercado, pelo histórico que eu tenho de supermercados semelhantes ao seu, você vai me comprar pelo menos 200 garrafinhas dessa por mês, eu já consigo ter uma referência de que ali eu vou ter uma compra recorrente. Então esse cliente aqui não é um cliente de 200 garrafinhas. Se o supermercado igual ele fica comigo em média 2 anos, é 200 garrafinhas vezes 2 anos, aí a conta já muda de, poxa, faz sentido eu colocar R$1.000 ou gastar mais para eu poder entrar naquele lugar. São umas contas de alguns números que são fundamentais para eu entender. Custo de aquisição de cliente, LTV, que é esse valor, esse montante que o cliente deixa comigo ao longo da vida, que aí fica muito mais fácil entender. Poxa, eu podia estar crescendo muito mais. A gente analisa isso todo dia na Academia de Metas, né, Man? Quanto que está custando lead para a gente? Quanto que está custando... Cara, indicador que todo dono de empresa precisa ter. Quanto te custa uma reunião agendada com o seu vendedor? Cara, esse é um indicador que é fundamental, porque aí você vai conseguir olhar quanto de dinheiro você está disposto a colocar em algum funil que está trazendo, que está baixo aquilo ali. Então, está custando
R$500 nesse funil aqui. É um funil que não está gerando tanta oportunidade. Mas quanto está custando a oportunidade ali? 500 e eu tô disposto a pagar 800? Cara, está excelente. O que eu posso fazer para poder trazer mais daqui, né? Melhorar esse funil. Total, cara. E eu peguei um caso prático semana passada com uma cliente nossa. Tava gerando 1 a 2 leads novos por dia. E um custo baixo, tava R$15 o caso dela, o CPL, que é um custo bom pro mercado que ela tá atuando. E ela falou, tá, mas eu não tô satisfeita com o número de leads chegando. Falei, tá, mas vamos lá, você tá com o CPL muito bom de R$15, tá barato, e você tá gerando 2 leads, quanto tá investindo por dia no tráfego? R$20 por dia. Falei, aí também é quanto fé. Falei, então tá, se o lead tá R$15, tá barato, coloca o dobro, coloca R$100. Ela, será? Ficou meio assim, coloca R$100 por uma semana. Cara, dobro, tipo assim, ó, foi de 2 leads por dia para 10 por dia, porque ela aumentou o investimento, porque fazia sentido aumentar. Se analisa essa questão de custo por lead, custo por reunião, esse tipo de decisão você consegue tomar. Cara, agora sim, posso apostar um pouco mais. Sim. Se eu apostar um pouco mais de dinheiro, investir mais, eu sei que eu vou ter um retorno maior. Sim. E tem outro ponto, Lucão, que eu gosto muito de separar as métricas em 2 blocos principais. Toda operação de vendas que a gente pegou esse ano e foi tratar, primeira coisa que eu olhava assim, cara, volume, que é o primeiro bloco, e o bloco de métricas de qualidade. Eu não olho qualidade se antes eu não tiver com o bloco de métricas de volume validado. O que eu quero dizer com isso, cara? Volume é volume de ligação que o vendedor está fazendo, volume de atividades que ele está fazendo, volume de e-mails que ele está mandando, volume de follow-ups, de proposta, tarará. Muitas das vezes, eu diria que 80% das operações que a gente pegou, tava aqui o problema. Sim. Aí a gente entra na operação, deixa eu ver onde o problema tá aqui. Tá geralmente é no esforço. Não tem a métrica básica, não tem o processo, não tá sendo feito, não tem ritual, não tem gestão para cobrar. Sim. Então a gente vem, ajusta, entende as métricas aqui, ajusta e começa a melhorar. Depois eu olho para qualidade. Que aí, cara, como tá o pitch do vendedor? Como tá a entrada de call? Como estão as taxas de conversão no funil? E aí, com a mescla dessas essas duas métricas bem calibradas, cara, a gente tem uma operação redonda. Sim. Dificilmente a gente pega uma operação muito bem nas duas. Né? Mas aí é uma operação como G4, como RD Station, né? Que aí é uma operação muito boa. Mas primeiro, assim, analisa na tua operação. Tô com as métricas ruins. Analisa primeiro métrica de volume. Se você acertar volume, diria que boa parte dos problemas de qualidade vai ser bem resolvidos ali. E é o que a gente sempre fala no feijão com arroz, né? Feijão com arroz, cara. Não... Olha primeiro, faz primeiro o volume de atividades que você tem que fazer, para depois a gente achar aonde que a gente tem oportunidade de melhoria. Enquanto a gente não tem volume, como você disse, a gente não acha. Exato. A gente não consegue ter insumo suficiente para dizer que aquilo funciona ou não funciona. Sempre falo que todo vendedor precisa e deve ser questionador. Mas depois que ele executou, faz primeiro. Depois você volta e discute se está funcionando ou não. Mas eu preciso que você faça primeiro, né? A ligação não funciona, tá? Faz 100, depois a gente fala. Exatamente. Lucão, baita papo, cara. Curti muito demais. Esse formato de troca de bola aí, trazendo os problemas reais. Mas eu quero saber de você que está assistindo a gente, escutando. Curtiu? Se curtiu, comenta aqui. Fala, gostei do formato, gostei do conteúdo, porque aí também anima um pouquinho. A gente faz outro. Né? Exato. Episódio 2, 3 nesse formato. Eu gostei, mas quero saber de você se você curtiu. Conta pra gente também o que foi algum tema que a gente deixou de falar aqui. Poxa, queria que vocês explorassem mais algum tema específico que a gente não falou. Comenta aqui que a gente já põe na gaveta pro próximo. Excelente, cara. E, Lucão, mais uma vez, obrigado pelo papo. Obrigado, sempre bom, sempre aprendo contigo aí. Para você que nos assistiu, não esqueça de compartilhar esse episódio com outros empresários, líderes comerciais, ajuda a gente a chegar em mais gente, que é conteúdo, cara, conteúdo rico. Tenho certeza que vai ajudar muito empresário aí a bater meta ainda nesse ano. Não esqueça de seguir o Vendas aqui no YouTube e também no Spotify para garantir aí os próximos episódios. A gente está fazendo a cada 15 dias, em breve a gente tem novidades sobre isso também. Exato. Né? Marcar o @Academia Metas no Instagram, @EuCaioVidal no Instagram e lucas.alvesbr. Fechou. Esse foi mais um episódio do Vendas. Quem respira vendas todos os dias. Até a próxima, turma. Valeu, pessoal.